Biografia de Erik Erikson, 1902-1994. Erik Erikson é mais conhecido por sua famosa teoria do desenvolvimento psicossocial e pelo conceito de crise de identidade. Suas teorias marcaram uma importante mudança no pensamento sobre a personalidade. Em vez de se concentrar apenas nos eventos da primeira infância, sua teoria psicossocial examina como as influências sociais contribuem para nossas personalidades ao longo de toda a nossa expectativa de vida. A esperança é a mais antiga e a mais indispensável virtude inerente ao estado de estar vivo. Se a vida deve ser sustentada, a esperança deve permanecer, mesmo onde a confiança é ferida, a confiança é prejudicada. Erik Erikson, Erik Erikson Reader, 2000. Notoriedade de Erikson. A teoria do estágio de desenvolvimento psicossocial de Erikson gerou interesse e pesquisa sobre o desenvolvimento humano ao longo da vida. Psicóloga do ego que estudou com Anna Freud, Erikson expandiu a teoria psicanalítica explorando o desenvolvimento ao longo da vida, incluindo eventos da infância, idade adulta e velhice. Infância. Erik Erikson nasceu em 15 de junho de 1902, em Frankfurt, Alemanha. Sua jovem mãe judia, Carla Abrahamsen, criou Erik sozinha por um tempo antes de se casar com um médico, o Dr. Theodor Umberger. O fato de que Umberger não era, na verdade, seu pai biológico foi escondido de Erikson por muitos anos. Quando ele finalmente aprendeu a verdade, Erikson ficou com uma sensação de confusão sobre quem ele realmente era. A história comum era que sua mãe e seu pai haviam se separado antes de seu nascimento, mas o fato muito bem guardado era que ele era filho de sua mãe de uma união extraconjugal. Ele nunca viu seu pai biológico ou o primeiro marido de sua mãe. Obituário de Erikson, The New York Times, 13 de maio de 1994. Essa experiência inicial ajudou a despertar seu interesse pela formação da identidade. Embora isso possa parecer apenas uma anedota interessante sobre sua herança, o mistério sobre a origem biológica de Erikson serviu como uma das principais forças por trás de seu interesse posterior pela formação da identidade. Mais tarde, ele explicaria que, quando criança, muitas vezes ele se sentia confuso sobre quem ele era e como ele se encaixava em sua comunidade. Seu interesse pela identidade foi desenvolvido com base em suas próprias experiências na escola. Em sua escola de templo judaico, ele foi provocado por ser um garoto alto, de olhos azuis, loiro, de aparência nórdica, que se destacava entre o resto das crianças. Na escola primária, ele foi rejeitado por causa de sua origem judaica. Essas primeiras experiências ajudaram a estimular seu interesse pela formação da identidade e continuaram a influenciar seu trabalho ao longo de toda a sua vida. Idade adulta jovem. É interessante notar que Erikson nunca recebeu um diploma formal em medicina ou psicologia. Enquanto estudava no Das Humanistische Gymnasium, ele estava interessado principalmente em assuntos como história, latim e arte. Seu padrasto, um médico, queria que ele fosse para a faculdade de medicina, mas Erikson fez um breve período na escola de arte. Ele logo desistiu e passou algum tempo vagando pela Europa com amigos e contemplando sua identidade. Foi um convite de um amigo que o enviou para assumir um cargo de professor em uma escola progressista criada por Dorothy Burlingame, uma amiga de Anna Freud. Freud logo notou o relacionamento de Erikson com as crianças e encorajou-o a estudar formalmente a psicanálise. Erikson finalmente recebeu 2 certificados da Associação dos Professores de Montessori e do Instituto Psicanalítico de Viena. Ele continuou a trabalhar com Burlingame e Freud na escola por vários anos, conheceu Sigmund Freud em uma festa e até se tornou paciente de Anna Freud. A psicanálise não era tão formal na época, lembrou Erikson. Eu paguei a senhorita Freud os $7 por mês e nos conhecemos quase todos os dias. Minha análise, que me deu autoconsciência, levou-me a não ter medo de ser eu mesmo. Não usamos todos esses termos pseudocientíficos, mecanismo de defesa e afins. Assim, o processo de autoconsciência, por vezes doloroso, emergiu numa atmosfera libertadora. Família e posteriores. Erikson conheceu um instrutor de dança canadense chamado Joan Serson, que também lecionava na escola onde trabalhava.
O casal se casou em 1930 e passou a ter 3 filhos. Seu filho, Kai T. Erikson, é um notável sociólogo americano. Erikson mudou-se para os Estados Unidos em 1933 e, apesar de não ter um diploma formal, foi oferecido um cargo de professor na Harvard Medical School. Ele também mudou seu nome de Eric Berger para Eric H. Erikson, talvez como uma maneira de forjar sua própria identidade. Além de sua posição em Harvard, ele também tinha um consultório particular em psicanálise infantil. Posteriormente, ocupou cargos de professor na Universidade da Califórnia em Berkeley, Yale, no Instituto Psicanalítico de São Francisco, no Centro Austen Higgs e no Centro de Estudos Avançados em Ciências do Comportamento. Ele publicou vários livros sobre suas teorias e pesquisas, incluindo Infância e Sociedade e o Ciclo de Vida Concluído. Seu livro Gandhi's Truth recebeu o Prêmio Pulitzer Nacional Book Award. 8 estágios psicossociais. Erikson era um psicólogo neofreudiano que aceitou muitos dos princípios centrais da teoria freudiana, mas acrescentou suas próprias ideias e crenças. Sua teoria do desenvolvimento psicossocial é centrada no que é conhecido como princípio epigenético, que propõe que todas as pessoas passem por uma série de 8 etapas. Em cada fase, as pessoas enfrentam uma crise que precisa ser resolvida com sucesso, a fim de desenvolver a qualidade psicológica central para cada estágio. Os 8 estágios da teoria psicossocial de Erikson são algo que todo estudante de psicologia aprende enquanto exploram a história da psicologia da personalidade. Muito parecido com o psicanalista Sigmund Freud, Erikson acreditava que a personalidade se desenvolve em uma série de etapas. A teoria de Erikson marcou uma mudança na teoria psicossexual de Freud, na medida em que descreve o impacto da experiência social ao longo de toda a vida, em vez de simplesmente se concentrar nos eventos da infância. Embora a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud essencialmente termine no início da idade adulta, a teoria de Erikson descreveu o desenvolvimento durante toda a vida desde o nascimento até a morte. Os 8 principais passos que ele descreveu foram: confiança vs desconfiança. Esta fase ocorre entre as idades de nascimento e 2 anos e está centrada no desenvolvimento de um sentimento de confiança nos cuidadores e no mundo. As crianças que recebem cuidados responsivos são capazes de desenvolver a qualidade psicológica da esperança. Autonomia vs vergonha e dúvida. Esta etapa acontece entre 2 e 3 anos de idade e envolve um senso de independência e controle pessoal. O sucesso nesse estágio permite que as pessoas desenvolvam vontade e determinação. Iniciativa vs culpa. Entre as idades de 3 e 6 anos, as crianças começam a explorar seu ambiente e exercem mais controle sobre suas escolhas. Ao concluir com sucesso este estágio, as crianças são capazes de desenvolver um senso de propósito. Indústria vs inferioridade. O estágio que ocorre entre as idades de 5 e 11 anos é focado no desenvolvimento de um sentimento de orgulho pessoal e realização. O sucesso nesse ponto do desenvolvimento leva a um senso de competência. Identidade vs confusão. A adolescência é um momento de exploração pessoal. Aqueles que são capazes de forjar com sucesso uma identidade saudável desenvolvem um senso de fidelidade. Aqueles que não completam bem este estágio podem ficar confusos sobre seu papel e lugar na vida. Intimidade vs isolamento. O estágio que ocorre no início da vida adulta é sobre forjar relacionamentos saudáveis com os outros. O sucesso leva à capacidade de formar relacionamentos comprometidos, duradouros e estimulantes com os outros. Generatividade versus estagnação. No estágio que ocorre durante a idade adulta, as pessoas se preocupam em contribuir com algo para a sociedade e deixar sua marca no mundo. Criar uma família e ter uma carreira são 2 atividades-chave que contribuem para o sucesso nesse estágio. Integridade versus desespero. O estágio final do desenvolvimento psicossocial ocorre no final da idade adulta e envolve refletir sobre a vida. Aqueles que olham para trás e sentem uma sensação de satisfação desenvolvem um senso de integridade e sabedoria, enquanto aqueles que são deixados com arrependimentos podem experimentar amargura e desespero.
Erikson e crise de identidade. Você já se sentiu confuso sobre o seu lugar na vida ou não tem certeza se realmente conhece o seu verdadeiro eu? Se assim for, você pode estar passando por uma crise de identidade. Erikson cunhou o termo crise de identidade e acreditou que era um dos conflitos mais importantes que as pessoas enfrentam durante o processo de desenvolvimento. Segundo Erikson, uma crise de identidade é um período de intensa análise e exploração de diferentes formas de olhar para si mesmo. Contribuições para a psicologia. Erik Erikson passou um tempo estudando a vida cultural dos Sioux da Dakota do Sul e do Yurok do Norte da Califórnia. Ele utilizou o conhecimento que adquiriu sobre influências culturais, ambientais e sociais para desenvolver ainda mais sua teoria psicanalítica. Embora a teoria de Freud tivesse se concentrado nos aspectos psicossexuais do desenvolvimento, a adição de outras influências de Erikson ajudou a ampliar e expandir a teoria psicanalítica. Ele também contribuiu para a nossa compreensão da personalidade à medida que ela é desenvolvida e moldada ao longo da vida. Suas observações das crianças também ajudaram a preparar o terreno para novas pesquisas. Você vê uma brincadeira de criança, ele teria dito em seu obituário do New York Times, e está tão perto de ver uma pintura de artista, pois em jogo uma criança diz coisas sem dizer uma palavra. Você pode ver como ele resolve seus problemas. Você também pode ver o que está errado. Crianças pequenas, especialmente, têm enorme criatividade, e o que quer que esteja dentro deles sobe à superfície em jogo livre.